Boa tarde, alunos do quarto ano Obediência, do quarto ano Esperança, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa semana aí de estudos, da semana de 20, do 11 a 26 do 11, com a 21ª videoaula, seguindo a nossa rotina de estudo de quinta-feira, ok? Vamos lá. Seguindo a nossa rotina de quinta-feira, hoje nós teremos 5 horas aulas de língua portuguesa. Então, vamos lá. 5 aulas de língua portuguesa sobre o uso de mais, mas e pronomes possessivos. Então, dentro dessas 5 horas aulas de língua portuguesa, vocês terão em torno de 40 a 50 minutos para a explicação do vídeo e em torno de 4 horas a 4 horas e meia para a execução das atividades. Segue as atividades em PDF para ser realizada em casa. Sempre que for atividade para entregar, faça o cabeçalho e identifique as atividades com o número da videoaula. Exemplo, essa semana, vídeo tarefa e vídeo correção, 21ª aula. Lembrando que as atividades podem ser impressas ou copiadas em folha de almaço, sulfite ou caderno sem rebarba. Ao assistir a aula, não se esqueça de registrar a sua presença e suas dúvidas sobre o conteúdo nos comentários para que eu possa te auxiliar. Caso de dúvida, faça a ligação aí por videochamada para eu auxiliar vocês. Os objetivos da aula é distinguir as palavras mas e mais para empregá-las corretamente e compreender o conceito, a função e a distinção entre pronomes possessivos. Uso de mas e mais. O mais e o mas são duas palavras que têm um som parecido, no entanto, são utilizadas em contextos distintos. Confira abaixo a diferença entre elas e suas regras de uso. A palavra mais possui como antônimo o menos. Nesse caso, ela indica a soma, o aumento da quantidade de algo. Embora seja mais utilizada como advérbio de intensidade, dependendo da função que exerce na frase, o mais pode ser substantivo, preposição, pronome indefinido ou conjunção. Exemplo: quero ir mais vezes para a Europa. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Jonatas foi à festa com seu amigo mais sua namorada. Dica: uma maneira de saber se você está usando a palavra corretamente é trocar pelo antônimo, menos. Então, quero ir menos vezes na Europa, que seria o contrário. Hoje vivemos num mundo menos justo. Jonathan foi à festa com seu amigo menos sua namorada. Então, aqui ele dá a dica de você usar o antônimo para saber se você está utilizando de forma correta. A palavra mas pode desempenhar o papel de substantivo, conjunção ou advérbio. Como substantivo, o mas está associado a alguns defeitos. Exemplo: nem mas, nem meio mas. Faça já seus deveres de casa. 2. Como conjunção adversativa. O mas é utilizado quando o locutor quer expor uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Exemplo: sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Nesse caso, ele possui o mesmo sentido de porém, todavia, contudo, entretanto, contanto, que e etc. Como advérbio, o mas é empregado para enfatizar algumas informações. Exemplo: ela é muito dedicada, mas tão dedicada que trabalhou anos vendendo doce. Então, aqui seria o advérbio, porque está justificando, né, enfatizando algo. Então, quando eu estou falando do mais, eu estou falando com relação à quantidade. E o mas, ele pode estar dentro do substantivo, dentro da conjunção ou dentro do advérbio, ok? Confunda, a palavra mas com acento é o plural de má, ou seja, é de um adjetivo sinônimo de ruim, por exemplo. Neste semestre, as suas notas estão muito más, ou seja, estão ruins. O mas se trata de estado aí de um adjetivo, ruim, ok? O outro mas não é acentuado. Pronomes possessivos.
Pronomes possessivo é o tipo de pronome que indica a que pessoa do discurso pertence o elemento ao qual se refere. Exemplo, meu carro está estragado. Então, o pronome possessivo aqui é meu. O quadro aí com os pronomes possessivos que podem ser utilizados aí, empregados nas frases, ok? Os possessivos concordam em gênero e número com a coisa possuída e em pessoa com o possuidor. Vendi minha moto, releste tua prova, compramos nosso carro. Quando o pronome possessivo determina mais de um substantivo, ele deverá concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Vou levar minhas sandálias e tênis. Então, quando eu estou falando de pronome possessivo, eu estou falando de concordância, eu estou falando de gênero masculino e feminino, número, eu estou falando de plural e singular. E quando nós produzir essa frase, ou completar essa frase, ele tem que ter concordância. Essa concordância seria o quê? Singular, plural, tudo dentro daquilo que eu comecei a escrever. Você está no singular, singular, plural, plural, e assim por diante, ok? Os possessivos concordam em gênero, número com as coisas possuídas e com o possuidor. Seu. A utilização do pronome seu é reflexões. Pode gerar frases ambíguas. Podemos ter dúvidas quanto ao possuidor. A menina disse ao colega que não concordava com a sua reprovação. Reprovação de quem? Da menina ou do colega? Para evitar esse tipo de ambiguidade, usa-se dele, dela, deles, delas. A menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dela. A reprovação dela de quem? Da menina. A menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dele, a reprovação do colega. Existem casos que o pronome possessivo não exprime propriamente ideia de posse. Ele pode ser utilizado para indicar aproximação, afeto ou respeito. Aquele museu teve seus 100 anos, deve ter seus 100 anos, então é uma aproximação. Meu caro amigo, cuide melhor da sua saúde, então afeto. Sente-se aqui, minha senhora, respeito. Seu anteposto a nomes próprios não é possessivo, mas uma alteração fonética do senhor. Seu José, o senhor poderia emprestar o seu celular? Então, aqui nós temos alguns exemplos e simplificações das frases para que você possa utilizar aí o pronome de forma adequada, ok? Então, aqui nós finalizamos a nossa aula de matemática. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. IP 2020, o colégio com muito mais emoção.